A chuva de novembro caía como agulhas de gelo enquanto eu corria pelas ruas desertas da Vila Madalena. Meu casaco fino grudava no corpo, completamente encharcado e inútil contra o frio paulistano. 3 horas atrás, eu havia fugido do apartamento de Felipe com apenas minha bolsa, celular e a roupa do corpo. 3 horas desde que decidi que não aguentava mais 2 anos sendo sistematicamente destruída, pedaço por pedaço. Um relâmpago iluminou uma placa de néon à frente. Rosa carmesim. Seu brilho vermelho sangue sangrava na chuva como 1000 rubis caindo do céu. Eu não tinha comido desde a manhã. Meu estômago se contraía dolorosamente. Uma bebida. Algo quente. Um lugar para sentar e pensar no próximo passo. Só isso que eu precisava. A porta pesada de madeira se abriu, liberando uma onda de calor, luz baixa e o aroma de uísque importado. Entrei, imediatamente consciente de como estava deslocada, pingando água, rímel certamente escorrido pelo rosto, tênis brancos agora cinzentos de sujeira. O bar era surpreendentemente elegante para esta parte da cidade. Madeira escura nas paredes, estofados de couro bordô e iluminação âmbar que banhava tudo em tons dourados. Posso ajudá-la? A voz do barman me assustou. Ele era alto, camisa branca impecavelmente passada, expressão neutra, mas olhos avaliadores. É só uma bebida. Minha voz saiu rachada. E talvez um cardápio. Ele acenou para uma mesa pequena no canto. Sente-se, vou trazer algo quente. Deslizei para a cadeira, saboreando o alívio de finalmente estar sentada, e tirei meu casaco molhado dos ombros. Meu celular estava com 17% de bateria, e tinha 11 chamadas perdidas de Felipe. Cada notificação fazia meu coração disparar, como se ele pudesse se materializar através da tela. Virei o telefone de cara para baixo na mesa, tentando ignorar o tremor nos meus dedos. O barman voltou com uma caneca fumegante que cheirava a canela e cachaça. Por conta da casa, disse, colocando-a diante de mim. Você parece precisar. Envolvi minhas mãos na cerâmica quente, gratidão me inundando. Obrigada. Eu não... A atmosfera no ambiente mudou subitamente. Uma corrente de tensão percorreu o ar como uma pedra jogada em água parada. O barman se endireitou imediatamente, olhos correndo para a entrada. Virei instintivamente, seguindo seu olhar. Um homem parado na porta, sacudindo a chuva de um guarda-chuva preto. Mesmo de longe, sua presença comandava a atenção. Alto, ombros largos, usando um terno impecável. Cabelo negro penteado para trás. Rosto que parecia esculpido em mármore. Todo ângulos precisos e simetria perfeita. Atrás dele, um homem maior em casaco escuro examinou o ambiente antes de assumir posição junto à porta. O recém-chegado entregou o guarda-chuva para alguém que eu não conseguia ver e atravessou o espaço com a confiança de quem o possuía. O que, eu logo descobriria, era exatamente o caso. Conforme passava pelas mesas, conversas se calavam. Homens acenavam respeitosamente. Olhares femininos se demoravam. Observei, fascinada pelo campo de força invisível que parecia cercá-lo. Até que seus olhos, escuros e penetrantes, encontraram os meus. O tempo pareceu parar. Houve um momento de genuína surpresa em sua expressão, rapidamente substituída por algo mais. Interesse. Curiosidade. Não consegui decifrar. Mas naquela breve conexão, me senti exposta, como se ele pudesse ver através das roupas molhadas e cabelo bagunçado até todas as partes quebradas dentro de mim. Desviei o olhar primeiro, calor subindo ao meu rosto. Quando ousei olhar novamente, ele estava falando com o barman, cabeça inclinada levemente, enquanto o outro gesticulava discretamente na minha direção. Vergonha me inundou. Claro. Estavam falando sobre a mulher ensopada pingando nos móveis caros. Engoli um gole ardente da bebida quente e peguei meu casaco molhado. Indo embora tão cedo? A voz era profunda, cultivada, com o mais leve traço de sotaque carioca. Eu não o tinha visto se aproximar, mas de repente ele estava ali, parado ao lado da minha mesa, uma mão repousando levemente na madeira polida.
De perto, era ainda mais intimidante. Não apenas na altura ou porte físico, mas no poder controlado que parecia emanar dele. Seu terno era cinza chumbo, camisa branca impecável contra a pele, um único anel de ouro na mão direita. Nenhuma outra joia, nenhum exagero, apenas riqueza discreta e autoridade absoluta. Eu deveria ir, murmurei, agarrando meu casaco como um escudo. Desculpa pela... Gesticulei vagamente para a poça se formando sob minha cadeira. Fique. Não era um pedido, mas também não era exatamente uma ordem. Termine sua bebida, pelo menos. E coma algo. Ele deslizou para a cadeira à minha frente com uma graça que desafiava seu tamanho. Sou Rafael Moraes. Este é meu estabelecimento. Engoli em seco, sentindo-me como um coelho pego na armadilha. Laura. Ofereci apenas meu primeiro nome. Desculpa invadir. Só precisava sair da chuva. Algo passou por trás de seus olhos. Preocupação, talvez, embora eu não confiasse mais no meu julgamento sobre homens. Você não está invadindo, Laura. A forma como disse meu nome, devagar, provando cada sílaba. Mas está tremendo. Fez um pequeno gesto e o barman apareceu com uma manta macia e preta. Posso? Assenti, e Rafael se levantou, movendo-se para o meu lado da mesa. Com movimentos cuidadosos, drapeou a manta sobre meus ombros. Seus dedos roçaram minha clavícula pelo mais breve momento. O contato enviou um arrepio involuntário através de mim que nada tinha a ver com o frio. Melhor? Perguntou, retornando ao seu assento. Sim, obrigada. Puxei a manta mais apertada, inalando o cheiro de cedro e algo mais, algo distintamente masculino que eu assumi vir dele. O barman retornou com um prato de massa fumegante, o aroma fazendo meu estômago se contrair dolorosamente. Eu não pedi. Você precisa comer, Rafael disse simplesmente, como se alimentar estranhas que entravam no seu bar fosse perfeitamente normal. Ricardo faz o melhor risoto de fungo da cidade. Hesitei apenas brevemente antes de dar uma garfada. Os sabores explodiram na minha língua. Cremoso, terroso, perfeito. Eu não conseguia lembrar a última vez que comida tinha sido tão boa. Felipe monitorava minhas refeições há meses, comentando cada caloria, cada carboidrato, fazendo-me sentir culpada até por querer comer. Está delicioso, disse pegando outra garfada. Obrigada. Rafael me observou comer com uma intensidade que deveria ter me deixado desconfortável, mas de alguma forma não deixou. Você está fugindo de algo, disse após um momento. Não era uma pergunta. Congelei, garfo a meio caminho da boca. Eu não... Ou de alguém, continuou, voz gentil, mas olhos não perdendo nada. Marido? Namorado? Coloquei o garfo, apetite subitamente desaparecido. Ex-namorado. A partir de hoje. Não era. Eu estou bem. A mentira soou oca até para mim. A expressão de Rafael escureceu, algo perigoso passando por suas feições, antes de ele cuidadosamente controlá-lo. Ele te machucou? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações. Felipe nunca tinha me batido. Isso teria sido óbvio demais. Fácil demais de nomear como abuso. Seus métodos eram mais sutis. Isolamento. Controle. Crítica constante que corroía minha confiança, até o mal me reconhecer. Não fisicamente, admiti, voz mal acima de um sussurro. Rafael assentiu uma vez, como se confirmando algo para si mesmo. Termine de comer. Depois vamos conversar sobre onde você vai ficar esta noite. A implicação de que ele tinha algum poder de decisão nos meus planos deveria ter disparado alarmes. Mas a exaustão estava se instalando, e o pensamento de enfrentar a chuva novamente, sem ter para onde ir, era avassalador. Peguei meu garfo e continuei comendo, consciente de seus olhos em mim. Avaliando, calculando. Meu telefone acendeu na mesa entre nós. Outra ligação de Felipe. Antes que eu pudesse reagir, Rafael estendeu a mão e virou-o, olhando a tela.
Sua mandíbula apertou quase imperceptivelmente. Persistente, não é? Murmurou, deslizando o telefone de volta para mim. A tela escureceu quando a chamada foi para o correio de voz, apenas para acender segundos depois com uma mensagem. Eu sei que você está aí fora em algum lugar. Acha que pode simplesmente sair, depois de tudo que fiz por você? Vou te encontrar, Laura. Você sabe que eu sempre encontro. Rafael leu a mensagem antes que eu pudesse escondê-la. Sua expressão endureceu em algo que me fez recuar ligeiramente no assento. Ele levantou os olhos para mim, e naquele momento, vislumbrei algo aterrorizante sob seu exterior composto. Uma frieza. Uma capacidade para a violência que enviou gelo pelas minhas veias. Como você encontrou este lugar? Perguntou, voz decepcionantemente casual. Eu estava apenas andando. Nem sei em que parte da cidade estou. Envolvi minhas mãos na caneca novamente, buscando seu calor. Nunca estive aqui antes. Um acidente afortunado, então, disse, algo como satisfação se estabelecendo em suas feições. Ele olhou para meu telefone enquanto outra mensagem chegava. Ele sabe aonde você pode ir? Amigos? Família? Ri. Um som quebradiço, desprovido de humor. Não tenho mais amigos, ele garantiu isso. E minha família? Engoli com dificuldade. Minha mãe morreu ano passado. Não tenho mais ninguém. Algo mudou na expressão de Rafael. Reconhecimento, talvez, de uma dor compartilhada. Sinto muito pela sua mãe, disse, e a simpatia genuína na sua voz fez minha garganta apertar. Obrigada, sussurrei, piscando lágrimas. Então você não tem para onde ir esta noite, afirmou, me observando cuidadosamente. Olhei para baixo, para minha massa meio comida. Vou dar um jeito. Um hotel, talvez. A mentira era transparente. Minha conta bancária tinha menos de R$200, mal suficiente para uma noite no motel mais barato. Rafael fez um gesto dispersivo. A cidade não é segura para uma mulher sozinha, especialmente à noite. Ele se inclinou levemente para a frente. Tenho um apartamento acima do bar. É limpo, seguro, e você pode ficar lá esta noite. Alarmes finalmente começaram a soar na minha cabeça. Eu não posso. Não vou estar lá, acrescentou como se lesse meus pensamentos. Tenho outra residência. O apartamento é para associados de negócios que precisam de discrição. Eu deveria ter dito não. Todo o instinto afiado por anos de más decisões gritava para recusar, para sair na chuva, para ir para qualquer lugar menos subir com este estranho intimidante. Mas para onde eu iria? De volta para Felipe? Dormir num banco na chuva? Por que você está me ajudando? Perguntei, procurando motivos ocultos em seu rosto. Algo como diversão passou por seus olhos escuros. Vamos chamar de cortesia profissional. Não gosto de homens que maltratam mulheres. Ele se levantou, abotoando o paletó do terno num movimento fluido. Termine sua refeição. Tome um banho quente. Durma. Amanhã vai parecer diferente. Hesitei, então assenti devagar. Só por esta noite. Só por esta noite. Ecoou, embora algo no seu tom sugerisse que ele não acreditava completamente nisso. Gesticulou para o barman, que se aproximou imediatamente. Ricardo vai te mostrar o caminho quando estiver pronta. Se precisar de algo, ele vai providenciar. Obrigada, disse, ainda não totalmente segura de estar fazendo a escolha certa. Rafael me estudou por um longo momento, expressão ilegível. Durma bem, Laura, disse finalmente, antes de se virar para sair. Assisti-o ir embora, seguido pelo homem que estava parado na porta. Justo antes de sair, Rafael parou para falar com Ricardo. Sua postura era rígida, gestos controlados, mas de alguma forma transmitindo intensidade. Ricardo assentiu repetidamente, expressão séria. Estavam falando sobre mim, percebi. Sobre Felipe, sobre minha segurança. Sobre o quê? Não conseguia ouvi-los, mas podia ver o rosto de Rafael endurecer enquanto dava o que pareciam ser instruções. Então ele se foi,
desaparecendo na noite chuvosa, me deixando sozinha no brilho quente do seu bar, envolta na sua manta, comendo sua comida, e me perguntando em que tipo de santuário, ou prisão, eu acabara de concordar em entrar. Quando Ricardo voltou, sua expressão estava cuidadosamente neutra. "Quando a senhorita estiver pronta", disse, gesticulando para uma porta discreta nos fundos do bar. Enquanto juntava meus poucos pertences, meu telefone acendeu uma última vez. Outra mensagem de Felipe. "Estou indo te buscar, Laura. Você é minha." Desliguei o telefone completamente e segui Ricardo em direção à porta, coração batendo com partes iguais de medo e alívio. O que eu não sabia então era que havia trocado uma forma de possessão por outra. Que o homem cujo limiar eu estava cruzando iria me reivindicar de maneiras que eu ainda não conseguia imaginar. E que o santuário que procurava viria com um preço que eu não estava preparada para pagar. A escada atrás da porta era estreita e impecável. Madeira polida com um brilho suave. Paredes pintadas de um bordô profundo. Ricardo liderava o caminho, seus passos mal audíveis nos degraus. Os meus, em contraste, pareciam ecoar no espaço fechado, anunciando minha presença, minha intrusão neste território desconhecido. "O Sr. Moraes raramente oferece este espaço para alguém", Ricardo comentou enquanto alcançávamos o patamar. "Ele valoriza muito sua privacidade." Não soube como responder a isso, então permaneci em silêncio, agarrando o corrimão enquanto subíamos mais alto. No topo da escada, Ricardo tirou uma chave do bolso e destrancou uma porta pesada com eficiência praticada. "É aqui", disse, empurrando a porta e se afastando para eu entrar. O apartamento tirou meu fôlego. Não porque era ostentoso, não era, mas pela sua elegância contida. Pé direito alto, piso de madeira escura e janelas que ocupavam uma parede inteira, oferecendo vista para a rua molhada lá embaixo. Os móveis eram mínimos, mas luxuosos. Um sofá seccional cinza-carvão que parecia pecaminosamente confortável. Uma mesa de centro de vidro com um único livro de arte posicionado precisamente no centro. Uma mesa de jantar de alguma madeira exótica escura que brilhava na iluminação suave. "A cozinha está abastecida", Ricardo disse, me guiando pelo espaço. "Banheiro ali, quarto no fim do corredor." Ele colocou a chave numa mesinha junto à porta. "Isto é seu enquanto ficar. O Sr. Moraes é muito particular quanto à segurança, então por favor não saia sem trancar." Assenti, ainda absorvendo o ambiente. "Obrigada, Ricardo, por tudo." Ele me deu uma pequena reverência quase imperceptível. "O Sr. Moraes deixou instruções para seu conforto. Há roupas no quarto que devem servir. Produtos de higiene no banheiro. Se precisar de algo mais, há um telefone ao lado da cama. Diz que 9 e alguém vai atender, dia ou noite." O pensamento de Rafael preparando para minha chegada, selecionando roupas, fazendo arranjos, enviou uma estranha agitação no meu estômago. Ele sabia que eu diria sim para ficar aqui. A expressão de Ricardo permaneceu cuidadosamente neutra. "O Sr. Moraes está acostumado a antecipar necessidades. Algo mais, senhorita Laura?" "Não, obrigada." "Então vou deixá-la descansar. Boa noite." A porta se fechou atrás dele com um clique suave, seguido pelo som da fechadura. Fiquei sozinha no centro da sala, água ainda pingando das minhas roupas no piso impecável, sentindo-me como uma intrusa na vida de outra pessoa. Mover-me pelo apartamento parecia como andar por um museu após o horário. Tudo perfeitamente arranjado, intocável. No quarto, encontrei o que Ricardo havia mencionado. Um conjunto de pijama de seda em verde esmeralda profundo, estendido numa cama king size, com lençóis que pareciam incrivelmente macios. No banheiro adjacente, um roupão felpudo pendurado na porta, e o balcão de mármore exibindo uma série de produtos de higiene caros ainda nas embalagens. Abri o chuveiro no mais quente que consegui suportar, tirei minhas roupas molhadas e entrei sob o jato fumegante. Enquanto a água cascateava sobre mim, finalmente permiti-me chorar. Pelos anos perdidos com Felipe, pela solidão à frente, pela estranha reviravolta do destino que me trouxera a esta bela prisão criada por um estranho. Quando emergi,
Enrolada no roupão mais macio que já senti na vida, a exaustão havia se assentado profundamente nos meus ossos. Vesti o pijama de seda. Deslizei entre lençóis que pareciam nuvens contra minha pele e caí num sono sem sonhos quase instantaneamente. Acordei com luz do sol entrando pelas janelas que esquecera de cobrir e o aroma tentador de café. Por um momento desorientante não sabia onde estava. O peso desconhecido da seda contra minha pele, a ausência da respiração pesada de Felipe ao meu lado, a qualidade da luz, tudo errado para nosso apartamento. Então tudo voltou correndo. A fuga, a chuva. O rosa carmesim, Rafael Moraes, com seu olhar penetrante e oferta inesperada de santuário. Sentei-me devagar, passando as mãos pelos lençóis luxuosos. Na mesinha de cabeceira estava uma xícara fumegante de café e um bilhete escrito numa caligrafia elegante e inclinada. Bom dia, Laura. Junte-se a mim para o café da manhã quando estiver pronta. R.M. Meu coração falhou. Ele estava aqui, no apartamento. Saí da cama, subitamente muito consciente do meu pijama de seda emprestado e cabelo selvagem de manhã. No banheiro, encontrei minhas roupas de ontem, agora limpas e secas, dobradas cuidadosamente no balcão. Vesti meu jeans e suéter, sentindo-me marginalmente mais preparada para encarar o que quer que me esperasse. Segui o cheiro de café e comida pelo corredor, parando na entrada da cozinha. Rafael estava no fogão, de costas para mim, vestido mais casualmente que na noite anterior. Calças escuras e camisa branca com mangas enroladas até os cotovelos, expondo antebraços musculosos. Estava cozinhando algo que chiava numa frigideira, movendo-se com a mesma graça sem esforço que notara antes. Dormiu bem? Perguntou sem se virar, de alguma forma consciente da minha presença. Sim, obrigada, disse, pairando desajeitadamente no limiar. A cama era muito confortável. Ele olhou por cima do ombro, seus olhos escuros avaliando minha aparência com uma minuciosidade que fez calor subir as minhas bochechas. Sente-se. Café está na mesa. Movi-me para a mesa de jantar, onde 2 lugares haviam sido postos com porcelana fina e prata reluzente. Uma prensa francesa de café estava ao lado de uma pequena jarra de creme e uma tigela de cubos de açúcar. Servi-me uma xícara, mais para ter algo para fazer com as mãos do que por qualquer desejo real de cafeína. Espero que goste de omelete, Rafael disse, trazendo uma frigideira e deslizando um prato de ovos perfeitamente cozidos para um prato de servir. É receita da minha mãe. Parece delicioso, disse, genuinamente surpreendida por este lado doméstico do homem intimidante que conhecera ontem à noite. Não esperava que você estivesse aqui esta manhã. Ele pousou a frigideira e tomou o assento à minha frente, movimentos fluidos e controlados. Queria garantir que você estava confortável. Serviu-me uma porção do omelete, depois para ele mesmo. E discutir sua situação. Tensionei, garfo a meio caminho da boca. Minha situação? Seu ex-namorado. O tom de Rafael era conversacional, mas seus olhos eram afiados. Felipe, não é? O que acredita ser seu dono? O omelete virou cinza na minha boca. Pousou o garfo cuidadosamente. Como você sabe o nome dele? Seu telefone. As mensagens. Ele tomou um gole de café. Eu vi ontem à noite. Ah, certo. Tomei um gole de café para lavar a secura súbita na minha garganta. É complicado. Tenho certeza de que é. Rafael se inclinou ligeiramente para trás, me estudando. A maioria dos relacionamentos tóxicos são. Quanto tempo vocês ficaram juntos? 2 anos, admiti. Nem sempre foi ruim. No começo ele era charmoso, atencioso. Eles geralmente são. Não havia julgamento na voz dele, apenas constatação de fato. O que mudou? Olhei para meu prato, tentando identificar exatamente quando as coisas mudaram. Foi tão gradual que mal percebi. Primeiro eram comentários pequenos sobre minhas amigas, sobre como elas não eram boas para mim. Depois sobre minhas roupas,
Meu cabelo, meu peso. Antes que percebesse, tinha perdido contato com todos que me importavam. Mudei tudo sobre mim mesma para agradá-lo. E nunca era suficiente. A expressão de Rafael escureceu. E ontem? O que fez ontem ser diferente? Torci o guardanapo no meu colo. Descobri que ele estava lendo meus e-mails, monitorando meu telefone. Tinha algum tipo de aplicativo de rastreamento instalado. Quando o confrontei, ele... Engoli com dificuldade. Disse que era para meu próprio bem, que ele não podia confiar em mim para tomar as decisões certas, que estava me protegendo de mim mesma. O pior tipo de gaiola é aquele que você não reconhece até já estar trancada dentro, Rafael disse baixinho, algo como compreensão em seus olhos. Sim, sussurrei, surpresa por quão perfeitamente ele capturara. E agora, qual é o seu plano? Ri. Um som oco. Não tenho um. Saí sem nada. Meu nome está no contrato com Felipe. Minhas roupas, meus livros, as joias da minha mãe, está tudo lá. Tenho uns 170 e meu trabalho. Parei abruptamente, percebendo com horror que tinha faltado no meu turno no ateliê ontem à noite. Provavelmente nem tenho mais isso. Rafael considerou isso, tomando um gole de seu café. Você precisa de dinheiro, um lugar para ficar e uma forma de recuperar seus pertences. Assenti miseravelmente. Vou dar um jeito. Não posso abusar da sua generosidade por mais tempo. Você não está abusando, disse, seu tom não deixando espaço para argumento. Vai ficar aqui até resolvermos isso. Resolvermos? A palavra pairou no ar entre nós, carregada de implicações. Não gosto de negócios inacabados, Laura. Seus olhos escuros prenderam os meus. E homens como Felipe, homens que acreditam que podem possuir outra pessoa, eles me ofendem. Um arrepio desceu minha espinha apesar do calor da cozinha. Havia algo no seu tom, algo frio e implacável, que me lembrou que ele não era apenas o homem que cozinhara café da manhã para mim, mas alguém poderoso o suficiente para comandar um ambiente com sua mera presença. Agradeço a oferta, disse cuidadosamente. Mas não posso ficar aqui indefinidamente. Preciso ficar de pé, reconstruir minha vida. Admirável, disse, um pequeno sorriso brincando nos cantos da sua boca. Mas na prática, você precisa de recursos para fazer isso. Um lugar seguro para ficar. Dinheiro. Apoio. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Posso fornecer essas coisas, Laura. Por quê? Perguntei. A pergunta que me atormentava desde ontem à noite. Não entendo por que está fazendo tudo isso. Algo passou por seus olhos. Diversão, talvez, ou apreciação pela minha franqueza. Digamos que reconheço algo em você que me interessa. Força, sob a vulnerabilidade. Corei sob seu escrutínio, sem saber como responder. Antes que pudesse formular uma resposta, uma batida discreta soou na porta. A expressão de Rafael mudou sutilmente, o calor recuando atrás de uma máscara de eficiência fria. Entre, chamou. Ricardo apareceu na porta. Senhor, Carlos está aqui com as informações que pediu. Mande-o entrar. Rafael se virou para mim. Isso diz respeito à sua situação. Você se importa? Antes que pudesse responder, outro homem entrou na cozinha. Mais velho que Ricardo, com prata nas têmporas e o rosto de quem vira muito na vida. Ele assentiu respeitosamente para Rafael. Depois lançou um olhar curioso na minha direção. Esta é Laura, Rafael disse, gesticulando em minha direção. Laura, este é Carlos, meu chefe de segurança. Chefe de segurança? Que tipo de dono de bar precisava de chefe de segurança? A pergunta deve ter aparecido no meu rosto porque os lábios de Rafael se curvaram num pequeno sorriso sabedor. Que você descobriu? Perguntou a Carlos. O homem mais velho colocou uma pasta na mesa. Felipe Augusto Santos, 34 anos. Gerente de vendas na Ferreira Investimentos. Mora no condomínio Westside, unidade 723. Sem antecedentes criminais, mas 2 queixas registradas contra ele por ex-namoradas.
ambas retiradas antes de chegar ao tribunal. Ele pausou, olhando para mim. Finanças atuais mostram dívida significativa, cartões de crédito, apostas. E tem mais uma coisa, senhor. Ele fez 4 ligações para hospitais da região ontem à noite, procurando uma mulher que correspondia à descrição da senhorita Laura. Meu sangue gelou. Hospitais? Carlos assentiu gravemente. Disse a eles que sua namorada mentalmente instável tinha desaparecido e poderia precisar de atenção médica. Lágrimas de raiva e humilhação queimaram atrás dos meus olhos. Claro que Felipe tentaria me pintar como instável, fazer qualquer alegação que eu pudesse fazer contra ele parecer delírios de uma pessoa perturbada. Entendo, Rafael disse, voz perigosamente suave. Ele se virou para mim. Isso muda as coisas, Laura. Se ele está te retratando como mentalmente instável, está preparando o terreno para desacreditá-la, possivelmente te internar. O ambiente pareceu inclinar ligeiramente. Ele não pode fazer isso. Bom, com dinheiro suficiente e as conexões certas, poderia tornar tudo muito difícil para você. Rafael contrapôs. No mínimo, poderia criar um cenário onde sua palavra não significa nada contra a dele. Carlos pigarreou. Tem mais, senhor. Ele contratou alguém, investigador privado chamado Henrique Costa, conhecido por ser minucioso, nem sempre ético nos métodos. Um investigador privado. A realidade da determinação de Felipe em me encontrar atingiu como um golpe físico. Eu sabia que ele não me deixaria ir facilmente, mas este nível de perseguição me apavorava. A expressão de Rafael tinha ido completamente fria, olhos duros como obsidiana. Obrigado, Carlos. Cuide do Costa. Sua voz era cortante. E quero vigilância em Felipe 24 horas. Cada ligação, cada movimento. Carlos assentiu uma vez e saiu sem outra palavra, me deixando encarando Rafael em choque. O que exatamente você quer dizer com cuide do Costa? Perguntei, voz mal acima de um sussurro. O olhar de Rafael suavizou ligeiramente ao retornar para mim. Nada que deva preocupá-la. Apenas garantindo que ele não se torne um problema. Um arrepio subiu minha espinha. Quem você realmente é? Ele me estudou por um longo momento, como se decidindo quanto revelar. Possuo vários negócios nesta cidade. O rosa carmesim é apenas um deles. Meus interesses requerem certo nível de segurança. Não era uma resposta. Não de verdade. Mas algo no seu tom me disse que era tudo que eu receberia por enquanto. Por que você está me ajudando? Pressionei. A verdade desta vez? Rafael se recostou na cadeira, me contemplando com aqueles olhos escuros penetrantes. No primeiro momento que te vi no meu bar, algo sobre você. Pausou, escolhendo palavras cuidadosamente. Me lembrou de alguém que conheci uma vez. Alguém que também precisava de proteção e não sabia como pedir. Havia uma história ali. Dor, talvez. Mas sua expressão não revelou nada mais. E agora? Perguntei. Agora que você sabe sobre Felipe, sobre o investigador particular, sobre tudo isso. O que acontece agora? Ele se levantou da cadeira com aquela mesma graça fluida. Agora você fica aqui, onde é seguro. Vou providenciar a recuperação dos seus pertences do apartamento. Felipe nunca vai permitir isso, disse, pensando na possessividade dele, sua fúria quando desafiado. Um sorriso frio brincou nos lábios de Rafael. Felipe não terá escolha. A certeza na sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, enviou uma onda conflitante de alívio e inquietação através do meu corpo. Que tipo de homem poderia fazer tal promessa e estar tão certo de cumpri-la? Não posso pedir que você se arrisque. Você não está pedindo, interrompeu gentilmente. Estou oferecendo. Há uma grande diferença, Laura. Ele contornou a mesa até ficar ao meu lado, perto o suficiente para eu sentir seu perfume. Algo caro e sutil com notas de sândalo e especiarias. Devagar, deliberadamente, estendeu a mão e prendeu uma mecha de cabelo atrás da minha orelha.
seus dedos demorando contra minha bochecha por um batimento cardíaco a mais que o necessário. Você está segura aqui, disse suavemente. Ninguém vai machucá-la de novo, não enquanto estiver sob minha proteção. A palavra pairou no ar entre nós. Proteção. Soava nobre, altruísta. Mas mesmo no meu estado emocionalmente frágil, reconhecia a mudança sutil na nossa dinâmica. Havia saído da gaiola de um homem para a fortaleza de outro, e ainda não tinha certeza de qual seria mais difícil de escapar. 3 dias se passaram num estado estranho e suspenso dentro do luxo do apartamento de Rafael. Passei horas olhando para a cidade lá embaixo, observando pessoas moverem-se pelas suas vidas com um propósito que eu não sentia mais. Meu telefone permaneceu desligado, guardado numa gaveta como uma coisa venenosa que eu não conseguia me forçar a tocar. Fiel à sua palavra, Rafael providenciara a recuperação dos meus pertences do apartamento de Felipe. Dera a Carlos uma lista, não esperando muito: minhas roupas, meu laptop, o porta-joias da minha mãe, itens que eu não suportava perder, mas assumia que Felipe teria destruído na sua raiva. No entanto, no segundo dia, Ricardo aparecera com 4 malas cuidadosamente empacotadas, contendo tudo o que eu pedira, mais itens que não pensara em pedir. Meus livros favoritos, a colcha que minha avó fizera, fotografias que guardava numa caixa debaixo da cama. Como conseguiram isso, não perguntei. Quanto menos soubesse, melhor. Rafael ia e vinha como um fantasma. Sua presença no apartamento sempre precedida por uma mudança sutil no ar, como se o espaço reconhecesse seu dono. Ele nunca ficava muito tempo. Se certificava de que estava bem, trazendo comida do restaurante embaixo, perguntando naquele jeito quieto e comandante se eu precisava de algo. Cada vez, seus olhos escuros varriam sobre mim, avaliando, procurando algo que eu não conseguia nomear. Na noite do 3º dia, estava encolhida no assento da janela com um dos meus livros resgatados, quando a porta se abriu e Rafael entrou carregando uma garrafa de vinho e 2 taças. Você está melhor, observou, colocando o vinho na mesa de centro. Mais você mesma. Marquei meu lugar no livro, estudando-o em retorno. Usava outro terno impecável, este azul marinho tão escuro que era quase preto, o tecido capturando a luz enquanto se movia. Como você saberia como é eu mesma? Você me conhece há só 3 dias. Um sorriso brincou nos cantos da sua boca enquanto abria o vinho com facilidade praticada. 4, contando hoje, e sou bom juiz de caráter. É mesmo? Desenrolei do assento da janela e me movi para o sofá, aceitando a taça que ele ofereceu. E que caráter você julgou que eu tenho? Ele sentou ao meu lado, perto o suficiente para eu sentir o calor radiando do seu corpo, mas não tão perto a ponto de parecer ameaçador. Alguém que passou tempo demais se diminuindo para acomodar outros. Alguém mais forte do que sabe. Tomou um gole do vinho, olhos nunca deixando os meus. Alguém que merece mais do que teve. O vinho era rico e complexo na minha língua. Nada como as garrafas baratas que Felipe trazia quando estava tentando pedir desculpas por alguma nova crueldade. Você me faz parecer um caso de caridade. É isso que você acha que é? Caridade? A voz de Rafael tinha uma ponta agora, algo quase perigoso. Não. Não sei o que isso é, admiti, gesticulando vagamente para o espaço entre nós. Estou ficando no seu apartamento. Você resgatou meus pertences. Colocou Carlos para seguir Felipe, para garantir que ele não me encontre. O que eu deveria pensar? Rafael pousou sua taça e se virou para me encarar completamente, expressão intensa. O que você quer que seja, Laura? A pergunta me pegou desprevenida. O que eu queria? Liberdade, certamente. Segurança. Uma vida reconstruída nos meus próprios termos. Mas era só isso? Hesitei, então decidi pela honestidade. Quero parar de sentir que estou trocando uma gaiola por outra, não importa quão dourada esta possa ser. Algo passou por seus olhos. Respeito, talvez, ou surpresa pela minha franqueza. Justo.
Ele se recostou ligeiramente. Então deixe-me ser claro sobre o que eu quero. Meu pulso acelerou. E o que é? Eu quero você. As palavras pairaram no ar entre nós. Simples, mas carregadas de implicações. Não como posse. Não como caso de caridade. Como uma mulher que me intriga. Que me faz sentir algo que não sinto há muito tempo. Calor subiu ao meu rosto. Você não me conhece. Sei o suficiente, contrapôs. Sei que você é resiliente. Sei que tem fogo sob aquele exterior quieto. Sei que lê Dostoiévski quando está perturbada e que toca o pingente de esmeralda no seu pescoço quando está nervosa. Como está fazendo agora. Minha mão caiu do colar. O pingente da minha mãe, uma das poucas coisas de valor que Felipe não vendera ou penhorara durante nosso relacionamento. Percebo coisas, Laura. Rafael continuou, voz suavizando. É como sobrevivi no meu mundo. E desde o momento que você entrou no meu bar, encharcada e tentando tão arduamente ser invisível, percebi tudo sobre você. Por quê? A pergunta saiu como mal mais que um sussurro. Ele estendeu a mão devagar, me dando tempo para me afastar, e traçou as pontas dos dedos ao longo da minha mandíbula. Porque você brilha mesmo quando acha que não brilha. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter mantido a frágil fronteira entre gratidão e algo mais perigoso. Em vez disso, inclinei-me no seu toque, faminta por gentileza, após anos de crueldade calculada. Não estou pronta, disse, mesmo enquanto meu corpo me traía, respondendo à sua proximidade com um calor que pulsava baixo no meu abdômen. Acabei de deixar Felipe. Preciso de tempo para me encontrar de novo antes de poder... Entendo. Rafael retirou a mão, embora a relutância fosse evidente no gesto. Foi um homem paciente, Laura. Posso esperar. A certeza na sua voz, a suposição de que era apenas questão de tempo, deveria ter me alarmado. Em vez disso, senti um arrepio perigoso. E se o que eu precisar for sair? Começar completamente de novo, longe daqui, longe de você? Sua expressão escureceu momentaneamente. Um lampejo de algo possessivo que me lembrou que este não era um homem acostumado a ser negado. Mas passou rapidamente, substituído por neutralidade cuidadosamente controlada. Se é realmente o que você quer, não vou impedi-la. Ele alcançou sua taça de vinho novamente. Mas pediria que esperasse até termos certeza de que Felipe não é mais uma ameaça. E quando será isso? O sorriso de Rafael não alcançou seus olhos. Em breve. A palavra carregava uma promessa que enviou um arrepio pela minha espinha. Antes que eu pudesse pressionar mais, uma batida na porta nos interrompeu. Entre. Carlos apareceu. Senhor, temos uma situação. Que tipo de situação? Felipe, Carlos disse, seus olhos piscando brevemente para mim. Ele estava no rosa carmesim esta noite fazendo perguntas sobre uma mulher correspondendo à descrição da senhorita Laura. Ricardo o mandou embora, mas ele fez uma cena. Disse que não pararia até encontrá-la. Meu coração disparou, o vinho virando azedo no meu estômago. Ele sabe que estou aqui? Ainda não. Carlos me assegurou. Mas está ficando desesperado, e homens desesperados são imprevisíveis. A expressão de Rafael tinha ido completamente fria, mandíbula apertada com fúria controlada. Ele ameaçou minha equipe? Sim, senhor. Disse que voltaria com a polícia, alegando que estamos abrigando sua namorada mentalmente instável contra a vontade dela. Ele não pode fazer isso, protestei. Sou adulta. Saí por vontade própria. Ele pode criar problemas, Rafael disse sombriamente. Perguntas, investigações, o tipo de atenção que nenhum de nós quer. Ele se virou para Carlos. Onde ele está agora? Luca está seguindo ele. Última localização foi num bar 3 quarteirões daqui. Rafael assentiu uma vez. Me mantenha informado. E dobre a segurança lá embaixo. Depois que Carlos saiu, um silêncio pesado caiu entre nós. Pousei minha taça de vinho com mãos tremendo. Eu deveria ir. Estou trazendo problemas para você. Não,
A palavra era quieta, mas absoluta. Este é meu território, Laura. Ele é o intruso aqui, não você. Rafael moveu-se para ficar diante de mim, inclinando meu queixo para cima para encontrar seu olhar. A polícia não será problema, disse com convicção. Confie em mim. Aquelas duas palavras simples, faladas com tal convicção, não deveriam ter me confortado. No entanto, naquele momento, com as ameaças de Felipe pairando como nuvens de tempestade, eu desesperadamente queria acreditar na proteção de Rafael. Estou com medo, admiti, odiando a fraqueza na minha voz, mas incapaz de disfarçá-la. Algo suavizou em sua expressão. Você não precisa estar. Não mais. Ele escovou o polegar através do meu lábio inferior num gesto tão íntimo que me fez estremecer. Ninguém vai machucar o que é meu. O pronome possessivo pairou no ar entre nós. Eu deveria ter questionado. Deveria ter lembrado que não era dele. Que acabara de escapar de um homem que me via como propriedade. Em vez disso, encontrei-me inclinando no seu toque, desejando a segurança que prometia. E fique aqui esta noite, disse, voz baixa. Tenho negócios para cuidar. Negócios? Ecoei, subitamente temerosa do que isso poderia implicar. Rafael, não. Por favor, não faça nada. Ele pressionou um dedo nos meus lábios. Não faça perguntas que não quer respostas, querida. Ele se inclinou devagar, me dando tempo para me afastar, e pressionou seus lábios na minha testa num beijo que parecia tanto promessa quanto marca. Tranque a porta atrás de mim, instruiu, se afastando relutantemente. Não abra para ninguém exceto eu ou Ricardo, entendeu? Assenti, incapaz de formar palavras em torno do aperto na minha garganta. Depois que ele saiu, tranquei a porta conforme instruído e pressionei minha testa contra a madeira fria, tentando fazer sentido das emoções conflitantes rugindo dentro de mim. Medo pelo que Felipe poderia fazer, preocupação sobre o que Rafael poderia fazer em retorno. E, sobretudo, uma excitação vergonhosa pela forma como Rafael olhara para mim, me tocara, me reivindicara com aquela única palavra. O sono era impossível. Andei pelo apartamento, checando meu telefone, meio esperando ver mensagens de Felipe. Mas a tela permaneceu em branco. Ele provavelmente percebera que eu bloqueara seu número após a primeira enxurrada de mensagens ameaçadoras. Por volta da meia-noite, ouvi vozes no corredor do lado de fora. O timbre distinto de Rafael, baixo e controlado, e outro homem, desconhecido. Pressionei meu ouvido na porta, mas não conseguia distinguir as palavras, apenas o tom. Satisfação de Rafael. Alívio do outro homem. Depois silêncio. Recuei para o quarto, enrolando-me no roupão de seda que encontrara no closet, e esperei. Por quê? Não estava totalmente certa. O clique suave da porta do apartamento se abrindo veio quase 1 hora depois. Tensionei, ouvindo passos se aproximando do quarto, mais pesados que o usual, ligeiramente irregulares. Rafael apareceu na porta, e minha respiração prendeu. Seu terno impecável estava amassado. Um pequeno rasgo visível numa manga. Um hematoma estava se formando ao longo da sua mandíbula, e um corte fino acima da sobrancelha deixara um rastro de sangue seco na têmpora. Você está machucado? Estava de pé antes de poder pensar, movendo-me em sua direção, mãos estendendo para avaliar o dano. Ele pegou meus pulsos gentilmente. Não é nada. Sua voz estava mais rouca que o normal. Não é meu sangue, na maior parte. O que aconteceu? Sussurrei, embora parte de mim já soubesse, já temesse a resposta. Felipe não vai mais incomodá-la. Seus olhos escuros prenderam os meus, avaliando minha reação. Um peso frio se instalou no meu estômago. Você o matou? Ele está vivo, mas entende agora que perseguir você seria imprudente. Alívio inundou através de mim, seguido imediatamente por vergonha desse alívio. Que tipo de pessoa estava me tornando? Para encontrar conforto em saber que meu ex-namorado fora ameaçado, talvez espancado, por minha causa. Você não precisava, disse fracamente, mesmo enquanto gratidão guerreava com minha consciência.
Protejo o que me importa. Rafael respondeu simplesmente. Ele passou por mim até o banheiro adjacente, tirando o paletó do terno para revelar uma camisa branca com manchas de sangue salpicadas nos punhos. Seguiu, observando enquanto lavava as mãos, fazendo uma careta ligeira quando a água atingiu articulações rachadas. Deixe-me ajudar, disse, pegando uma toalha. Ele parou, algo vulnerável piscando através de suas feições pelo mais breve momento. Você não tem medo de mim? Não era uma pergunta, mas respondi de qualquer forma. Não. Eu deveria estar, mas não estou. Ele se virou para me encarar completamente, água pingando de suas mãos no piso de mármore. Por quê? Porque, disse cuidadosamente limpando o corte acima de sua sobrancelha. Já vi o monstro por trás do homem. Felipe era todo charme e sorrisos em público enquanto me destruía em particular. Você... Pausei, procurando as palavras certas. Você não finge ser algo que não é. Rafael capturou minha mão, pressionando-a contra sua bochecha. Há coisas sobre mim, sobre minha vida, que te assustariam se soubesse. Acho que estou começando a entender, disse suavemente. As peças vinham se juntando. A segurança. A forma como ele falava de território e proteção. A palavra que vinha evitando cristalizou na minha mente. Máfia. Não apenas dono de bar. Algo muito mais poderoso, muito mais perigoso. Entende? Ele procurou meu rosto. E ainda está aqui? Ainda estou aqui. Confirmei, surpreendendo-me com a firmeza na minha voz. Algo mudou em sua expressão. Alívio, talvez. Ele se aproximou, uma mão deslizando para as minhas costas. Laura, respirou. Meu nome e uma pergunta em seus lábios. Respondi fechando a distância entre nós, pressionando minha boca na dele num beijo que começou gentil, mas rapidamente se transformou em algo feroz e consumidor. Seus lábios eram firmes, exigentes, provocando respostas de mim que eu não sabia ser capaz após anos da afeição rotineira de Felipe. Rafael beijava como um homem faminto, mãos se entrelaçando no meu cabelo, segurando meu rosto como se eu fosse algo precioso. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, seus olhos tinham escurecido com desejo. Você tem certeza? Perguntou voz rouca com contenção. Depois de tudo com Felipe, depois de hoje à noite. Tenho certeza, sussurrei, surpresa ao descobrir que era verdade. Isso não era apenas gratidão ou alívio ou medo. Era algo mais inteiro. Um reconhecimento. Uma conexão que eu não podia explicar e não podia negar. Ele me ergueu com facilidade surpreendente, me carregando para a cama e me deitando com gentileza inesperada para um homem de quem eu acabara de lavar o sangue de outro das mãos. O roupão de seda escorregou aberto conforme me movi contra os travesseiros, e o olhar de Rafael percorreu sobre mim, apreciativo e faminto. Linda, murmurou, começando a desabotoar a camisa. Ainda mais do que imaginei. Eu deveria ter me sentido exposta, vulnerável. E me sentia, mas não da forma que temera. Sob o olhar de Rafael, me senti vista, valorizada, desejada por exatamente quem eu era, não o que alguém queria que eu fosse. Conforme sua camisa caiu, prendi minha respiração. Seu corpo era um testemunho de poder controlado. Ombros largos, músculos definidos e cicatrizes espalhadas que contavam histórias de uma vida vivida perigosamente. Uma em particular chamou minha atenção. Uma linha longa e irregular através das costelas. Estendi a mão para traçá-la com as pontas dos dedos. Quem você realmente é? Ele capturou minha mão, pressionando um beijo na minha palma. Hoje à noite, apenas um homem que te quer. E amanhã? Pausei, algo como incerteza cruzando suas feições. Amanhã podemos falar sobre o resto. Era uma trégua, uma chance de existir neste momento sem as complicações do seu mundo ou meu passado. Aceitei de bom grado, levantando meu rosto para outro beijo conforme ele se abaixava ao meu lado, seu peso afundando o colchão,
seu calor me envolvendo como um escudo contra tudo fora deste quarto. Naquela noite, Rafael me mostrou o que significava ser verdadeiramente desejada, ser adorada em vez de usada. Cada toque era deliberado, cada beijo uma revelação, uma sensação de ser valorizada, protegida, apreciada por mim mesma em vez do que eu poderia fornecer. Depois, entrelaçados em lençóis, Rafael traçou padrões preguiçosos no meu ombro nu, expressão pensativa na luz fraca. No que está pensando? Perguntei, observando o jogo de emoções através do seu rosto. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Que não esperava você, disse finalmente. Na minha vida, a maioria das coisas são calculadas, controladas. Mas você, entrando no meu bar aquela noite, a forma como me senti quando te vi, isso não foi planejado. Isso é bom? Um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto, transformando suas feições severas em algo quase juvenil. As melhores coisas na minha vida foram inesperadas, Laura. Aconcheguei-me mais perto dele, inalando seu cheiro. O que acontece agora? Com Felipe. Com tudo. Seu braço apertou ao meu redor. Felipe não será problema. Quanto ao resto, inclinou meu queixo para cima, olhos escuros sérios. Isso depende de você. De mim? Se você quer fazer parte da minha vida, sabendo o que isso pode significar. A implicação pairou entre nós. Ele não estava oferecendo apenas um relacionamento, mas entrada num mundo que eu só parcialmente entendia. Um com suas próprias regras, perigos e códigos morais que existiam ao lado, mas separados da sociedade comum. Preciso de tempo, disse honestamente, para pensar, para entender no que estaria concordando. Rafael assentiu, nenhum traço de ofensa em sua expressão. Claro, te disse que sou um homem paciente. Ele pressionou um beijo na minha testa. Mas saiba disso, Laura. Se você escolher ficar, ninguém nunca vai te machucar. Você será protegida. Sempre. A promessa envolveu ao meu redor como os lençóis de seda, tentadora e luxuosa. Mas sob o conforto espreitavam perguntas que eu não podia ignorar. Sobre a natureza do seu negócio, sobre o sangue na sua camisa, sobre o preço da proteção que ele oferecia tão livremente. Conforme eu deslizava em direção ao sono nos braços de Rafael, sabia que a decisão me esperando pela manhã não seria simples. Estava parada num limiar, espiando numa vida que nunca imaginara para mim mesma. Atrás de mim jazia os pedaços quebrados da minha existência antiga com Felipe. À frente, o território desconhecido de amar um homem como Rafael Moraes. O que eu ainda não entendia era que a escolha já fora feita no momento em que atravessei a porta do rosa carmesim, procurando o abrigo da chuva. Alguns destinos, uma vez postos em movimento, não podem ser desfeitos. E o meu tinha se tornado irrevogavelmente entrelaçado com o de Rafael, desde aquele primeiro encontro dos nossos olhos, através do espaço iluminado em âmbar do seu bar. A manhã chegou com luz dourada e a sensação desconhecida de um corpo quente pressionado contra o meu. Por um momento, a desorientação nublou minha mente. Então, memórias da noite inundaram de volta, trazendo calor às minhas bochechas e uma agitação no meu estômago. Rafael dormia ao meu lado, um braço ainda drapeado possessivamente através da minha cintura. Seu rosto estava mais jovem e de alguma forma vulnerável em repouso, sem a intensidade do seu olhar consciente. Consegui estudá-lo livremente. A curva escura dos cílios, o leve vinco entre suas sobrancelhas mesmo dormindo, a curva da sua boca, mais suave agora que em horas acordadas. Deslizei cuidadosamente de sob seu braço, enrolando-me no roupão de seda descartado. No banheiro, mal me reconheci. Meus olhos pareciam mais brilhantes. Pele corada com vitalidade que eu não vira em anos. Tomei banho rapidamente, deixando água quente lavar músculos doloridos não acostumados a tanta atenção minuciosa. Quando emergi, Rafael estava acordado, sentado na beira da cama usando apenas suas calças, falando baixinho num celular que eu não vira antes.
Certifique-se de que seja feito apropriadamente, estava dizendo, voz uma vez mais o tom controlado e comandante que eu ouvira pela primeira vez no rosa carmesim. Sem erros. Ele encerrou a chamada quando me viu, colocando o telefone de lado com um pequeno sorriso que transformou seu rosto. Bom dia. Bom dia, ecoei, de repente tímida apesar de nossa intimidade na noite anterior. Espero não ter te acordado. Ele balançou a cabeça, estendendo uma mão para me puxar mais perto. Negócios ligam cedo. Seus dedos brincaram com o cinto do meu roupão. Como você dormiu? Melhor do que tenho em anos. Admiti, permitindo que ele me puxasse entre seus joelhos. A posição nos colocou em nível dos olhos, seu olhar procurando no meu por arrependimentos ou incertezas. Não encontrando nenhum, pressionou um beijo gentil nos meus lábios. Sem segundos pensamentos? Sobre ontem à noite? Não. Tracei o hematoma na sua mandíbula, ainda visível, embora mais fraco que antes. Sobre todo o resto? Ainda estou processando. Rafael assentiu, aceitando isso. Deveríamos conversar. Mas primeiro, ele se levantou num movimento fluido. Café. Café da manhã. Acho conversas difíceis vão melhor com ambos. Observei conforme ele se movia pela cozinha com aquela mesma graça fácil, preparando o expresso numa máquina reluzente que parecia mais complicada que meu laptop. Havia algo hipnotizante em ver este homem poderoso, perigoso, engajado em tarefa tão doméstica, seu foco absoluto enquanto socava os grãos de café com precisão praticada. Você cozinha frequentemente? Perguntei, me acomodando numa das banquetas na ilha da cozinha. Um pequeno sorriso brincou nos seus lábios. Quando tenho tempo. Minha mãe insistia que todos os seus filhos aprendessem. Dizia que um homem que não consegue se alimentar não é homem de verdade. Rafael colocou um expresso perfeito diante de mim. Ele começou a quebrar ovos numa tigela. Você tem família? Balancei a cabeça. Meu pai saiu quando eu tinha 3 anos. Sem irmãos. Depois que minha mãe morreu, era só eu. Até Felipe. Até Felipe. Ele notou, tom cuidadosamente neutro. Até Felipe, concordei, enrolando minhas mãos ao redor da xícara quente de expresso. Ele parecia tão sólido, tão confiável depois da morte da minha mãe. Eu estava vulnerável, e ele... Me detive, os padrões agora tão óbvios em retrospectiva. Ele reconheceu um alvo. Rafael terminou por mim, expressão escurecendo conforme batia os ovos com mais força que o necessário. Homens assim podem sentir vulnerabilidade. São predadores. A ironia desta declaração vindo dele, um homem que claramente operava fora da lei, que de alguma forma lidara com Felipe apenas horas atrás, não foi perdida em mim. O que exatamente você faz, Rafael? Perguntei diretamente. E por favor não diga que possui negócios. Ambos sabemos que é mais que isso. Ele pausou no seu cozinhar, me avaliando com aqueles olhos escuros penetrantes. Após um momento, colocou o batedor e se apoiou no balcão. Minha família controla certos interesses na cidade há 3 gerações, disse cuidadosamente. Importação, exportação, construção, entretenimento, imóveis. Alguns legítimos, alguns operando em áreas cinzas. Ele prendeu meu olhar. Herdei a liderança desses interesses quando meu pai morreu. Você está na máfia, disse sem rodeios, a palavra que vinha evitando finalmente falada em voz alta. Algo como respeito piscou em seus olhos. Isso é uma simplificação excessiva, mas sim. Essencialmente, a família Moraes protege seu território e interesses há quase 1 século. Tomei um gole do meu expresso, tentando processar esta confirmação do que já suspeitara. E o rosa carmesim? Um negócio legítimo, um dos muitos. Ele retornou a cozinhar, despejando os ovos numa frigideira aquecida. Um lugar onde às vezes posso apenas ser um homem apreciando uma bebida, observando pessoas que não sabem quem sou ou o que controlo. Ele pausou. Até que uma mulher ensopada tropeçasse dentro, interrompendo minha paz. Interrompendo sua paz,
disse com uma risada nervosa pequena. Sua expressão suavizou. A melhor interrupção da minha vida, ao que parece. Comemos café da manhã na mesa de jantar, a conversa virando para tópicos mais leves. Livros que ambos líamos, lugares que visitáramos, música que apreciávamos. Era estranhamente normal, esta refeição compartilhada com um homem que acabara de confirmar ser chefe de uma família criminosa. Depois que terminamos de comer, Rafael recarregou nossas xícaras de café e se recostou na cadeira, expressão ficando séria mais uma vez. Você precisa entender o que significaria estar comigo, disse quietamente. A vida que levo vem com certas complicações. Perigos, você quer dizer, clarifiquei. Ele inclinou a cabeça em reconhecimento. Sim, tenho inimigos. Pessoas que usariam qualquer um que me importa para chegar a mim. É por isso que você está sozinho? Para proteger outros? Uma sombra cruzou seu rosto. Parcialmente. Mas também porque nunca conheci alguém que quisesse trazer para esta vida. Não até você. O peso das suas palavras se assentou sobre mim. Por que eu? Não sou especial, Rafael. Apenas uma restauradora com péssimo gosto em homens e sem família para falar. Você é extraordinária, contrapôs, estendendo através da mesa para pegar minha mão. Sua resiliência, seu coração, sua habilidade de ver pessoas pelo que realmente são, não quem fingem ser. Sabe quão raro isso é? No meu mundo, todos usam máscaras. Todos têm um ângulo, um motivo. Mas você... Ele apertou meus dedos gentilmente. Você é autêntica de uma forma que não encontro há anos. Corei sob seu olhar intenso. Você mal me conhece. Sei o suficiente. Ele insistiu. O resto podemos aprender juntos, se é isso que você quer. Lá estava novamente. A escolha colocada diante de mim. Uma vida com Rafael, com todo o seu luxo e proteção e paixão, mas também seus perigos e ambiguidades morais. Ou retorno ao mundo comum, reconstruindo do zero, sozinha. E quanto ao seu negócio? Perguntei cuidadosamente. Eu estaria envolvida nisso? Não, disse firmemente. Nunca. Essa parte da minha vida permaneceria separada. Você não quereria por nada. Viveria em segurança completa. Mas os detalhes das minhas operações nunca te tocariam. É possível? Manter esses mundos tão completamente separados? A expressão de Rafael ficou sombria. Meu pai conseguiu com minha mãe. Ela sabia o que ele era em termos gerais, mas nunca os detalhes. Protegeu ela tanto legalmente quanto emocionalmente. E se eu quisesse saber mais, entender o homem que você realmente é? Algo como surpresa piscou através de suas feições. A maioria das mulheres na sua posição quereria o máximo de distância possível dessa realidade. Não sou a maioria das mulheres, lembrei-o. E não posso amar metade de um homem, Rafael. Se eu te escolher, escolho tudo de você. Seu olhar procurou meu rosto, algo escuro e possessivo acendendo em seus olhos. Laura. Antes que pudesse continuar, seu telefone vibrou na mesa. Ele olhou para a tela, franzindo ligeiramente. Preciso atender isso, disse, voz apertada. Desculpe. Levantou-se, movendo-se para a sala enquanto falava rápido, baixo demais para eu ouvir claramente. Quando retornou minutos depois, sua expressão estava tensa. Felipe, disse simplesmente. Ele fez uma jogada que não antecipei. Medo se enrolou no meu estômago. Que tipo de jogada? Rafael se sentou, pegando sua xícara de café, mas não bebendo. Ele tem conexões que eu não sabia. Um primo, vereador Augusto Ferreira. Felipe foi até ele, alegando que você está sendo mantida contra sua vontade por crime organizado. O ambiente pareceu inclinar. Isso é ridículo, eu saí dele. Posso dizer à polícia isso. Não é tão simples, Laura. Rafael pousou sua xícara cuidadosamente. Qualquer investigação, qualquer atenção das autoridades cria complicações para meus negócios.
para minha família. Então o que fazemos? Fazemos, ele repetiu, algo aquecendo em sua expressão apesar da tensão. Você já está pensando como se tivesse feito sua escolha. Não percebera até ele apontar. Mas ele estava certo. Em algum lugar dos últimos dias, em algum lugar entre sua proteção e sua paixão, começara a me alinhar com ele. A pensar em termos de nós em vez de eu. Ainda estou descobrindo as coisas, disse cuidadosamente. Mas Felipe me arrastando para suas mentiras, tentando usar a polícia para chegar a mim, isso me afeta independente do que eu decida sobre nós. Rafael cruzou até onde eu estava, mãos repousando nos meus ombros. Há várias formas de lidar com isso, disse, voz baixa, algumas mais permanentes que outras. Um arrepio percorreu através de mim pela implicação. Você não pode, Rafael. Não importa o que Felipe fez. Não quero ele machucado. Não seriamente. Não permanentemente. Algo como decepção piscou em seus olhos, rapidamente mascarado. Como desejar. Ele se afastou, andando pelo ambiente com energia controlada. Então precisamos de uma abordagem diferente. Uma que o desacredite completamente. Como? Informação é poder, querida. Rafael parou de andar, virando-se para me encarar. O que você sabe sobre os negócios de Felipe? Suas finanças? Algo que ele possa querer manter escondido? Pensei por um momento. Memórias surgindo de ligações ouvidas, de documentos apressadamente escondidos quando entrava em quartos, de reuniões tarde da noite que Felipe alegava serem apenas trabalho. Ele aposta, disse devagar. Mais do que pode bancar. E acho que pode estar desviando da empresa dele. Havia transferências que fazia tarde da noite, dinheiro movendo entre contas. A expressão de Rafael aguçou. Bom, o que mais? Ele tem outra mulher. Continuei, a admissão doendo menos que esperava. Alguém chamada Vanessa. Encontrei mensagens no telefone dele uns 6 meses atrás. Ele me convenceu que estava louca imaginando coisas, mas sei o que vi. Mais alguma coisa? Drogas? Violência contra outros? Balancei a cabeça. Sem drogas que eu saiba. Ele bebe demais. Fica cruel quando bebe. Mas é cuidadoso com sua imagem. Quer que pessoas o vejam como bem-sucedido, respeitável. Uma memória surgiu de repente. Espera. Havia algo. Um processo que foi resolvido quietamente. Uma mulher na empresa dele alegou assédio sexual, mas nunca foi ao tribunal. Rafael assentiu, satisfação evidente em sua expressão. Isso é suficiente para trabalhar. Ele pegou seu telefone, enviando uma mensagem rápida. Carlos vai investigar o ângulo do desvio. Se Felipe está roubando da empresa, isso nos dá alavancagem. Alavancagem para quê? Para fazê-lo retratar suas alegações. Para fazê-lo te deixar, nos deixar, em paz. Permanentemente. Os olhos de Rafael encontraram os meus, mortalmente sérios. Sem violência, como pediu. Apenas informação manejada estrategicamente. A forma metódica como ele abordava o problema, a confiança com que implantava seus recursos, era tanto assustadora quanto tranquilizadora. Felipe usara manipulação e abuso emocional para me controlar. Rafael usava poder e influência para me proteger. A diferença era gritante. No entanto, ambos os homens operavam fora dos limites dentro dos quais a maioria das pessoas viviam. E o vereador Ferreira? Perguntei. Será lembrado que seus próprios assuntos não estão inteiramente acima de escrutínio. Rafael respondeu friamente. Políticos, especialmente aqueles com ambições além do conselho municipal, raramente têm armários pristinos. Afundei no sofá, de repente sobrecarregada pela escala do que estava acontecendo. Tudo isso porque entrei no seu bar aquela noite. Rafael sentou ao meu lado, pegando minhas mãos nas dele. Tudo isso porque um homem não conseguia aceitar perder o que nunca foi verdadeiramente dele. Ele corrigiu gentilmente. Nada disso é sua culpa, Laura. Mas agora você está envolvido. Seu negócio, sua família. Tudo em risco por minha causa. Escolhi isso, lembrou-me.
No momento que te vi, escolhi este caminho. E não me arrependo. Seu polegar traçou minha maçã do rosto. A questão é se você pode viver com as escolhas que estou fazendo em seu nome. A pergunta pairou entre nós, ponderada com implicações não apenas sobre esta situação, mas todas as situações futuras que surgiriam se eu escolhesse ficar com ele. Poderia aceitar seus métodos? A forma como manejava poder e informação como armas? O fato de sua proteção vinha com compromissos morais que eu não imaginara fazer apenas dias atrás? Não sei, admiti. Passei os últimos 2 anos tendo escolhas tiradas de mim, tendo minha vida descascada pedaço por pedaço. Não quero trocar uma forma disso por outra, não importa quão mais benevolente a sua possa ser. Compreensão alvoreceu nos olhos de Rafael. Você precisa fazer parte das decisões, disse devagar. Não apenas protegida por elas. Sim. Alívio inundou através de mim que ele entendesse tão rapidamente o que levara anos para articular com Felipe. Rafael ficou quieto por um longo momento, considerando. Isso não é como as coisas tipicamente funcionam no meu mundo, disse finalmente. A separação entre meus negócios e minha vida pessoal sempre foi absoluta. Protege aqueles que me importam. Não estou pedindo para estar envolvida nas suas decisões de negócios. Clarifiquei. Estou pedindo para não ser mantida no escuro sobre coisas que me afetam diretamente. Como você lida com Felipe? Como o que acontece a seguir? Ele me estudou com aqueles olhos escuros penetrantes, como se me visse de novo. Você continua me surpreendendo, Laura. Se eu te escolher esta vida, quero ser com olhos abertos. Sem ilusões, sem contos de fadas. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Rafael, transformando suas feições severas. Sem ilusões, concordou. Embora confesso que estar com você é algo de conto de fadas para um homem como eu. As palavras enviaram calor inundando através de mim, uma esperança perigosa criando raízes apesar de minhas reservas. Rafael se inclinou mais perto, intenção clara em seus olhos escurecendo. Posso. Em resposta, fechei a distância entre nós, encontrando seu beijo com uma fome que me surpreendeu mesmo. Seus braços me envolveram, puxando-me para o seu colo com força fácil. E por vários minutos, as complicações da nossa situação recuaram, eclipsadas pela química simples e avassaladora entre nós. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, Rafael pressionou sua testa na minha. Fique comigo, Laura, sussurrou, vulnerabilidade evidente na sua voz pela primeira vez. Escolha isso, escolha nós. Naquele momento, com seus braços ao meu redor e batimento cardíaco firme sob minha palma, a escolha parecia clara. Quaisquer ambiguidades morais jaziam em amar Rafael Moraes. Quaisquer perigos espreitavam nas bordas do seu mundo. Empalideciam contra a certeza que senti no seu abraço. Que era valorizada, protegida, vista por exatamente quem era. Sim, ouvi-me dizer, a palavra emergindo com convicção surpreendente. Escolho você, Rafael. Escolho nós. Seus braços apertaram ao meu redor. Um tremor percorrendo seu corpo poderoso que falava de emoção que raramente exibia. Você não vai se arrepender, prometeu, pressionando beijos no meu cabelo, minha têmpora, canto da minha boca. Vou garantir isso. Conforme derretia no seu abraço, aceitando o que esta decisão significaria para meu futuro, não podia saber quão proféticas suas palavras se provariam. Nem quão minuciosamente nossas vidas seriam logo testadas por forças além até do controle considerável de Rafael. A escolha que fizera aquele dia remodelaria minha existência de formas que ainda não podia imaginar, me puxando mais fundo no mundo de Rafael e nas sombras que o definiam. Mas naquele momento, na quietude escura do nosso quarto, com o batimento cardíaco de Rafael firme sob minha bochecha, senti nada exceto certeza. Havia escapado de um amor tóxico e entrado num bar, sem saber que o dono era chefe da máfia. Apaixonara-me por um homem perigoso que me tratava com mais respeito que qualquer homem bom jamais tratara. Escolhera uma vida complicada com olhos abertos e coração pleno. E escolheria novamente. Todos os dias. Pelo resto da minha vida.
2 meses depois. A tarde de janeiro era quente e abafada, típica do verão paulistano. Eu estava no meu novo ateliê, um espaço luminoso na Vila Madalena que Rafael insistira em alugar para mim, trabalhando na restauração de uma pintura do século XIX, quando meu celular tocou. Carlos. Meu estômago se contraiu. Nos 2 meses desde que tomara minha decisão de ficar com Rafael, Carlos só ligava quando havia problema. Laura, sua voz era tensa. Precisa voltar para o apartamento. Agora. O que aconteceu? É Rafael? Ele está bem, mas temos uma situação. Ricardo está indo buscá-la. O tom dele não permitia argumentos. 15 minutos depois, estava no banco de trás do carro de Ricardo, coração martelando enquanto atravessávamos o trânsito da cidade. Pode me dizer o que está acontecendo? Perguntei. Ricardo encontrou meus olhos no retrovisor. Felipe. Ele apareceu no Rosa Carmesim há 1 hora, procurando por você. Quando dissemos que você não estava lá, ficou instável. Meu sangue gelou. Instável como? Ameaçou a equipe. Disse que sabia onde você morava agora, que viria buscá-la, quiséssemos ou não. As semanas desde minha conversa com Rafael tinham sido relativamente tranquilas. Carlos descobrira evidências substanciais do desvio de Felipe. Quase 800 mil reais ao longo de 3 anos. A informação fora usada para persuadir tanto Felipe quanto o vereador Ferreira a recuarem. Felipe aceitara uma transferência para a filial de Brasília da empresa, acompanhada de acordos legais garantindo que nunca me contataria ou retornaria a São Paulo. A combinação de evidências sobre seu desvio, depoimentos de outras mulheres que ele assediara, e a influência considerável de Rafael, criaram um cenário onde Felipe tinha apenas uma opção viável: desaparecer voluntariamente ou ser desaparecido. Ele escolhera sabiamente. Ou assim pensamos. Quando chegamos ao apartamento, encontrei Rafael no centro da sala, falando rápido e baixo com Carlos e 2 outros homens que reconheci de sua equipe de segurança. Ele olhou para cima quando entrei, algo escuro e possessivo passando por suas feições, antes de compor sua expressão. Laura. Cruzou até mim em 3 passos longos, mãos enquadrando meu rosto enquanto seus olhos me examinavam. Você está bem? Estou bem. Ricardo me trouxe direto do ateliê. Olhei entre os homens reunidos. O que está acontecendo? Pensei que Felipe estava em Brasília. Estava, Rafael disse, mandíbula apertada. Aparentemente decidiu que os termos do nosso acordo não eram mais aceitáveis. Carlos pigarreou. Nossas fontes indicam que ele perdeu muito dinheiro em apostas em Brasília. Está desesperado. E homens desesperados fazem escolhas estúpidas. Como voltar para São Paulo? Concluí, medo me arrepiando. Para me encontrar. Para tentar usá-la como alavancagem. Rafael corrigiu, voz perigosamente suave. Ele acredita que se conseguir chegar até você, pode negociar por dinheiro. Ou vingança. Provavelmente ambos. Ele se virou para Carlos. Onde ele está agora? Nosso pessoal o rastreou até um hotel barato em Pinheiros. Mas Laura... Carlos hesitou. Há mais. Ele esteve fazendo perguntas, seguindo você. O ambiente pareceu inclinar ligeiramente. Me seguindo? Por quanto tempo? Alguns dias, achamos. Ele sabe sobre o ateliê. Sabe que você mora aqui com o Sr. Moraes. A fúria estava palpável no rosto de Rafael, um calor perigoso irradiando dele. Dobre a segurança, ordenou. Quero olhos em todo lugar que ela vá. E encontrem Felipe antes que ele faça algo ainda mais estúpido. Rafael. Toquei seu braço, sentindo os músculos tensos como aço sob minha mão. O que você vai fazer? Seus olhos encontraram os meus, e por um momento vi o homem que lavara sangue das mãos 2 meses atrás. Frio. Calculista. Capaz de violência que eu preferia não contemplar. O que for necessário para mantê-la segura. Sem matá-lo, disse firmemente, segurando seu olhar. Você prometeu. Algo passou por suas feições. Frustração, talvez, ou admiração pela minha teimosia.
Como desejar. Mas, Laura, ele cruzou uma linha. Não posso simplesmente... Então encontramos outra forma. Interrompi. Uma que não faça de mim cúmplice de assassinato. O silêncio que caiu era pesado. Os outros homens trocaram olhares desconfortáveis. Claramente não estavam acostumados a alguém desafiando Rafael tão diretamente. Mas ele prometera. Prometera me incluir em decisões que me afetavam. Prometera parceria, não apenas proteção. Finalmente, Rafael assentiu uma vez. Está bem. Mas ele não sai de São Paulo livre. Precisa entender que há consequências. Ele se virou para Carlos. Organize uma reunião. Amanhã à noite. Local neutro. Quero Felipe lá. E quero ele entendendo exatamente quão grave é a situação dele. Sim, senhor. Depois que os outros saíram, Rafael me puxou para seus braços, enterrando o rosto no meu cabelo. Você me assusta, murmurou, desafiando-me na frente dos meus homens, insistindo em misericórdia para alguém que te causou tanto dano. Não é misericórdia, disse contra seu peito. É recusar-me a deixá-lo me transformar em algo que não sou. Felipe já tirou anos da minha vida. Não vou deixá-lo tirar minha humanidade também. Rafael recuou, pegando meu rosto em suas mãos. Isso, disse intensamente. É por isso que te amo. As palavras penderam no ar entre nós. A primeira vez que ele dissera em voz alta. Você me ama. Sussurrei, mal ousando acreditar. Desde aquela primeira noite, confirmou. Talvez desde o momento que nossos olhos se encontraram através do bar. Eu já te amei, Laura. Lágrimas picaram atrás dos meus olhos. Também te amo. Deus me ajude, mas amo. Apesar de tudo. Por causa de tudo. Ele me beijou então, gentil e feroz ao mesmo tempo, uma reivindicação e uma promessa. Quando nos separamos, seus olhos estavam escuros com emoção. Então me deixe proteger você. Do meu jeito. Desde que seu jeito não envolva fazer de Felipe desaparecer permanentemente. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Você dirige uma barganha dura, querida. Aprendi com o melhor. No dia seguinte, Rafael me levou não para a reunião com Felipe. Essa seria tarde da noite, apenas ele e seus homens. Mas para algo completamente diferente. Aonde estamos indo? Perguntei enquanto dirigíamos através dos Jardins, o bairro mais exclusivo de São Paulo. Surpresa. Foi tudo o que disse. Pequeno sorriso brincando em seus lábios. Paramos na frente de um edifício elegante de 3 andares com vitrines grandes e uma placa discreta. Galeria Santoro. Em breve nova gestão. Meu coração falhou. Rafael, o que é isso? Ele saiu do carro contornando para abrir minha porta. Seu presente de aniversário de 2 meses. Não é meu aniversário. Então estou adiantado. Ele pegou minha mão, me guiando até a entrada onde um homem mais velho de terno aguardava com chaves. Senhorita Santos, é um prazer, disse o homem, curvando-se ligeiramente. Sou Alberto Santoro. Esta foi minha galeria por 30 anos. Agora, se o Sr. Moraes teve sua aprovação, será sua. Pisquei. Minha? Rafael, você não pode simplesmente... Posso e fiz. Ele disse calmamente. O Sr. Santoro estava procurando se aposentar. Eu estava procurando o lugar perfeito para a mulher que ama estabelecer seu próprio negócio de restauração e curadoria. Foi uma combinação perfeita. Alberto nos guiou através do espaço. Pisos de madeira clara, paredes brancas prontas para a arte, iluminação de galeria de última geração. Nos fundos havia um ateliê completamente equipado com todas as ferramentas que uma restauradora poderia sonhar. É perfeito, sussurrei, lágrimas ameaçando. Mas, Rafael, isso é demais. Não posso aceitar. Não está no meu nome. Ele interrompeu gentilmente. Está no seu, completamente. Algo que é seu, Laura. Algo que Felipe nunca tocou. Que não tem nada a ver com meus outros negócios. Ele se virou para mim. Vulnerabilidade em seus olhos escuros. Você disse que precisava de independência, de agência. Isto é isso. Seu espaço, suas regras, sua vida,
vivida nos seus termos. Alberto discretamente se afastou, nos dando privacidade. Não sei o que dizer, admiti sobrecarregada. Diga que vai aceitar. Diga que vai construir algo bonito aqui. Olhei ao redor do espaço, imaginando as possibilidades. Exposições que eu poderia curar. Obras que poderia restaurar. Sim, disse finalmente. Sim, vou aceitar. E obrigada. Por entender o que eu precisava. Rafael me puxou para seus braços. Sempre, querida. Sempre. Passamos a tarde planejando o espaço, discutindo ideias para exposições inaugurais, imaginando o futuro. Por algumas horas, consegui esquecer sobre Felipe, sobre a reunião que aconteceria aquela noite, sobre os perigos ainda espreitando nas bordas da nossa felicidade. Mas conforme o sol começou a se pôr, a realidade voltou. A reunião, disse enquanto fechávamos a galeria. Com Felipe. Quando? Às 10. Rafael respondeu, seu rosto endurecendo. Num armazém em Santo Amaro, território neutro. Quero estar lá. Ele parou no meio da calçada. Absolutamente não. Rafael. Laura, não. Sua voz era firme. Isto é onde traço a linha. Você não estará em perigo. Não por causa dele. Ele é meu ex-namorado, argumentei. Isto é sobre mim. Tenho direito... Tem direito a estar segura. Rafael cortou, pegando meus ombros. Tem direito a nunca mais ver aquele homem novamente. Mas não tem direito de se colocar em perigo apenas para provar algo. Seus olhos suavizaram ligeiramente. Por favor, deixe-me fazer isto. Deixe-me lidar com ele para que você nunca tenha que olhar para o rosto dele novamente. A sinceridade em sua voz me quebrou. Está bem, concordei relutantemente. Mas jura que não vai matá-lo. Juro. Apenas garantindo ele entenda que perseguir você traz consequências. Não era perfeito, mas era o melhor compromisso que teríamos. Às 9h47 da noite, eu deveria estar em casa. Deveria estar no apartamento, esperando Rafael retornar da sua reunião com Felipe. Em vez disso, estava sentada no banco de trás de um Uber, dirigindo em direção ao endereço, que acidentalmente vira na tela do telefone de Carlos mais cedo. Armazém Silva, Santo Amaro. Não estava indo para confrontar Felipe. Não exatamente. Mas algo em mim precisava ver. Precisava testemunhar o fim deste capítulo com meus próprios olhos. Estúpido. Uma voz na minha cabeça sussurrou. Perigoso. Exatamente o tipo de coisa que Rafael te implorou para não fazer. Mas anos com Felipe me ensinaram a sentir quando algo estava errado. E algo sobre hoje, sobre a tensão no rosto de Rafael, sobre como Carlos evitava meu olhar, disparava todos os alarmes. O motorista me deixou a 3 quarteirões do endereço. Não mais perto. A área era industrial, deserta à noite. O tipo de lugar onde coisas ruins aconteciam fora da vista. Caminhei silenciosamente, agradecida pelos tênis que Rafael sempre reclamava que eu usava demais. As aulas de autodefesa que ele insistira que eu fizesse nos últimos 2 meses significavam que eu sabia como me mover quietamente, como me manter nas sombras. O armazém se materializou da escuridão. Uma estrutura grande e sem janelas cercada por uma cerca de arame. 2 SUVs pretos estavam estacionados do lado de fora. Homens de Rafael, sem dúvida. Vozes vinham de dentro. Altas o suficiente para ouvir, mas não claras o suficiente para distinguir palavras. Então, o som inconfundível de um tapa. Congelei. Acabou. A voz de Rafael, fria e controlada. Entende isso? Uma resposta murmurada que não consegui captar. Nunca mais. Ou próxima vez. Meu coração martelou. Precisava ver. Precisava saber o que estava acontecendo. Encontrei uma porta lateral meio aberta, deslizando através para um corredor escuro. A voz ficou mais clara adiante, vindo de uma grande sala aberta. Espreitei ao redor do canto. Rafael estava parado no centro do espaço, iluminado por uma única lâmpada pendurada. Carlos e 2 outros homens flanqueavam-no. E lá, de joelhos com mãos atadas atrás das costas, estava Felipe. Ele parecia terrível,
Olhos inchados, lábio rachado, camisa rasgada, mas vivo, consciente. Você entende os termos? Rafael estava dizendo, voz letal em sua calma. Deixa São Paulo esta noite. Nunca volta. Nunca menciona o nome de Laura novamente. Nunca sequer pensa nela. Não tenho dinheiro. Felipe choramingou. As dívidas. Preciso de tempo. Não é meu problema. Rafael se agachou para ficar ao nível dos olhos. Você teve suas chances. Teve acordos generosos. Escolheu quebrá-los. Agora enfrenta consequências. Ela era minha. Felipe explodiu, sangue espirrando dos seus lábios. Passei 2 anos com ela. 2 anos e ela apenas... Ele não terminou a frase porque Rafael se moveu mais rápido que consegui rastrear, mão em volta da garganta de Felipe. Ela nunca foi sua. Rafael sibilou. Era uma pessoa. Uma pessoa que você abusou e controlou e tentou destruir. E agora é minha. Sob minha proteção. E você nunca a toca novamente. Rafael, pare! As palavras saíram da minha boca antes de poder detê-las. Todo mundo no armazém congelou. Cabeças giraram na minha direção. A expressão de Rafael passou de frieza letal para choque para fúria em meio segundo. Laura. Meu nome era uma advertência. O que você está fazendo aqui? Eu engoli. Precisava ver. Felipe riu, um som áspero e quebrado. Claro. A cadela não consegue nem seguir ordens simples. Erro. Rafael o atingiu. Não um soco total. Fiel à sua palavra sobre nenhum dano permanente. Mas duro o suficiente para Felipe desabar. Não fale dela, Rafael disse, voz perigosamente quieta. Não olhe para ela. Não respire na direção dela. Ele se virou para Carlos. Tire-o daqui. Coloque-o num ônibus para o Nordeste. Não me importo onde. Apenas longe. Foi então que aconteceu. Felipe, deitado no chão, de alguma forma tinha pegado uma faca. Onde conseguira, como ele a escondera, nunca saberia. Ele se lançou não em Rafael, mas em mim. Tempo desacelerou. Vi a lâmina brilhar na luz fraca. Vi os olhos de Felipe, selvagens com ódio e desespero. Ouvi Rafael gritar meu nome. E então o treinamento me dominou. Girei para o lado conforme Felipe se lançou, usando sua ação contra ele mesmo. Minha mão capturou seu pulso, torcendo como Carlos me ensinara. A faca caiu. Felipe tentou me agarrar, mas eu já estava me movendo, joelho vindo para cima em seu estômago. Ele dobrou. Segundos depois, estava no chão, meu pé em suas costas, sua faca na minha mão mantida firmemente enquanto homens de Rafael corriam para nos cercar. Não se mexa, disse, surpresa por quão firme minha voz soava. Você me ouve, Felipe? Acabou. Você acabou. Rafael estava ao meu lado instantaneamente, mãos gentis enquanto me puxava para longe, tirando a faca dos meus dedos tremendo. Você está bem? Ele te cortou? Te machucou? Estou bem. Consegui, embora a adrenalina fazendo meu corpo inteiro vibrar. Estou bem. Ele me puxou para seus braços, rosto enterrado no meu cabelo, enquanto seu corpo tremia. Não faça isso de novo, sussurrou ferozmente. Nunca mais. Você quase me matou. Eu não posso te perder. Desculpa, murmurei contra seu peito. Eu só... precisava ver. Precisava saber que estava realmente acabado. Está acabado. Rafael recuou, pegando meu rosto. Você garantiu isso. Salvou a si mesma. Algo como orgulho e medo guerreava em sua expressão. Você o desarmou. Disse que queria ficar de pé. Lembrei-o tentando um sorriso fraco. Não apenas ser protegida. E você fica. Ele me beijou, firme e possessivo. Nunca duvido disso novamente. Carlos pigarreou. Senhor, o que fazemos com ele? Olhamos para onde Felipe ainda jazia no chão, agora cercado por 4 homens de Rafael, todas as lutas drenadas dele. O acordo original permanece, Rafael disse,
nunca tirando os olhos de mim. Ônibus para o Nordeste. Mas adicione isto. Se ele alguma vez retornar a São Paulo, se alguma vez tentar contatar Laura de qualquer forma, as consequências serão permanentes. Ele entende? Sim, senhor. E Carlos? Rafael adicionou, ainda segurando-me perto. Entregue ele às autoridades em Recife, com evidências completas do desvio. Deixe o sistema de justiça lidar com ele. Lágrimas encheram meus olhos. Ele escolhera meu caminho, o caminho legal, mesmo depois de Felipe me atacar. Obrigada, sussurrei. Sempre, ele prometeu. Sempre te ouvirei. Sempre respeitarei suas escolhas. Ele me guiou para fora do armazém, longe de Felipe, longe daquela parte da sua vida que ele trabalhara tão duro para manter separada de mim. No carro, ele me puxou para o seu colo, segurando-me apertado enquanto o condutor nos levava para casa. Nunca mais, murmurou contra meu cabelo. Nunca mais deixo você em perigo. Nunca mais falho em protegê-la. Você não falhou, disse firmemente. Protegeu-me dando-me ferramentas para me proteger. Fez de mim forte o suficiente para ficar de pé. Olhei para cima, encontrando os seus olhos. Não precisa me salvar de tudo, Rafael. Apenas precisa estar ao meu lado. Ele me estudou por um longo momento, então assentiu devagar. Parceiros? Disse. Parceiros. Concordei. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, senti que realmente entendíamos um ao outro. Não apenas protetor e protegida, não apenas homem poderoso e mulher que ele escolhera, mas parceiros de vida, construindo algo novo juntos. 3 semanas depois, estava na galeria, minha galeria, ainda me surpreendia a pensar, finalizando preparações para a exposição inaugural, quando meu telefone tocou. Rafael. Oi, atendi, prendendo o telefone entre ombro e orelha enquanto ajustava a iluminação numa pintura restaurada. Terminei aqui em 1 hora. Jantar às 8? Na verdade, sua voz tinha uma qualidade estranha, algo entre empolgação e nervosismo. Preciso que você venha para casa agora. Há alguém que quero que conheça. Meu estômago apertou. Alguém? Rafael. O que... Por favor. Ele disse suavemente. Confie em mim. 40 minutos depois, estava abrindo a porta do nosso apartamento, encontrando Rafael parado na sala segurando... um bebê. Uma menininha, não mais que alguns meses, com cabelo escuro e bochechas rechonchudas, vestida num macacão rosa. Rafael, respirei. Quem? Seu nome é Júlia, ele disse, olhos nunca deixando os meus. Ela tem 3 meses. Sua mãe era vítima de violência doméstica que morreu no parto, sem família. Aproximei-me devagar, coração na garganta. Por que você... Lembra quando discutimos crianças? Ele mudou o bebê gentilmente. Sobre como seus problemas de saúde após o câncer da sua mãe podiam tornar uma gravidez difícil? Assenti, não confiando minha voz. Recebi uma ligação hoje, da agência de adoção que nos registramos. Há uma bebê. Ele olhou para baixo para a criança nos seus braços, que precisa de pais. Pais que podem providenciar amor e segurança e todas as coisas que ela merece. Lágrimas correram livremente agora. Uma filha. Nossa filha, ele disse suavemente. Se você quiser. Se estiver pronta. Se... Engasguei numa risada através das lágrimas. Rafael, como poderia não querer? Ele sorriu, aquele sorriso raro e transformador que fazia meu coração virar. Então venha conhecer Júlia Rosa, sua filha. Tomei o bebê nos meus braços, sentindo seu peso quente e sólido, olhando para baixo naquele rostinho perfeito. Oi, bebezinha. Sussurrei. Oi, Júlia. Sua mamãe está aqui. A bebê abrindo grandes olhos castanhos escuros, como os de Rafael, piscando para cima para mim com curiosidade solene. Ela tem seus olhos, disse a Rafael maravilhada. E seu sorriso, ele disse, abraçando-nos duas. Veja,
Ela acabou de te dar um. E ela tinha. Um pequeno sorriso banguela que encheu meu coração até transbordar. Júlia Rosa. Repeti. É perfeito. É perfeito. Ele disse novamente, incapaz de tirar os olhos da nossa filha. Tudo é perfeito. Naquela noite, depois que Júlia estava dormindo no berço que tinha magicamente aparecido no quarto de hóspedes, Rafael, claro, preparara tudo. Nos sentamos juntos no sofá, minha cabeça no seu ombro. Um novo começo, ele disse quietamente. Para todos nós três. Uma família, concordei. Algo que nenhum de nós pensou que teríamos novamente. Rafael me puxou mais perto. Tem pensado sobre o que discutimos? Sobre tornar isto oficial? Soube o que ele estava perguntando. Casamento. O passo final em me fazer verdadeiramente parte do seu mundo, da sua família. Sim, disse simples. Sim, Rafael. Quero casar com você. Ele me virou para encará-lo, vulnerabilidade nua em suas feições. Mesmo sabendo o que sou? Especialmente sabendo. Peguei seu rosto. Não estou me casando com uma ilusão. Estou me casando com um homem que cozinha café da manhã para mim, que me deu uma galeria, que me deu força para ficar de pé sozinha, que está segurando nossa filha agora como se ela fosse a coisa mais preciosa no mundo. Ela é. Seus olhos se suavizaram. Vocês duas são. Ele me beijou então, gentil e profundo, uma promessa selada sem palavras. Vou passar o resto da minha vida garantindo que nunca se arrependa disso, disse quando nos separamos. Garantindo que tanto você quanto Júlia tenham tudo o que merecem. Já temos, disse honestamente. Te temos, e um ao outro. Isso é mais que suficiente. 6 meses depois. A abertura da Galeria Santos estava num sucesso retumbante. As paredes estavam revestidas com peças cuidadosamente curadas, pinturas que restaurara pessoalmente, misturadas com o trabalho de artistas emergentes que descobrira. Luz e sombra. Tesouros escondidos de São Paulo, minha exposição inaugural, atraíra a atenção de toda a cena artística da cidade. Circulei entre convidados, discutindo técnicas de restauração e contexto histórico, agudamente consciente dos 2 seguranças de Rafael que mantinham distância discreta. Uma lembrança sutil de que, apesar de quão normal isso parecia, minha vida estava longe de comum. Sua filha parece estar apreciando, uma voz comentou. Virei para encontrar Rafael, devastadoramente bonito num terno escuro, segurando Júlia contra seu ombro. Nossa filha de 9 meses estava vestida num vestidinho adorável, olhando amplo com fascínio pelas luzes e cores. Ela ama a arte tanto quanto a mãe, Rafael disse, orgulho evidente em sua voz. Peguei Júlia, beijando sua bochecha rechonchuda. Ou ela só gosta de coisas brilhantes, é difícil dizer nesta idade. De qualquer forma, Rafael me puxou para o seu lado livre. Ela é perfeita, como sua mãe. Lisonjeiro, acusei, mas não pude evitar sorrir. Verdadeiro, ele corrigiu. Olhou ao redor da galeria, satisfação em sua expressão. Fez algo notável aqui, Laura. Algo completamente seu. Nosso, corrigi. Nada disso teria sido possível sem você. Não. Ele virou-me para encará-lo, sério agora. Isto é seu. Seu talento, seu trabalho, sua visão. Apenas providenciei o espaço. Você trouxe vida. Emoção apertou minha garganta. 6 meses de casados, e ele ainda sabia exatamente o que eu precisava ouvir. Te amo, disse simplesmente. Te amo mais, ele respondeu, beijando minha testa enquanto Júlia sorria contente entre nós. Enquanto a noite continuava, observei Rafael misturando-se entre convidados com Júlia, o temível chefe da máfia transformado em pai orgulhoso exibindo sua filha. Ninguém aqui sabia quem ele realmente era, o que ele realmente fazia. Eles viam apenas um homem bem-sucedido apoiando a galeria da esposa, um pai amoroso, um marido atencioso, e essas coisas eram verdadeiras também.
talvez até mais verdadeiras que as sombras que ele habitava fora desta luz. Rafael me ensinara a fazer paz com as contradições. Aceitar que o homem que me amou tão ternamente também era capaz de violência. Que a vida que construíramos juntos era tanto bela quanto construída sobre fundação que preferia não examinar muito de perto. Não era perfeito, mas era real. E conforme observei Rafael girando Júlia gentilmente, fazendo-a rir, sabia que escolhera certo. Havia deixado um relacionamento tóxico e entrado num bar, procurando o abrigo da chuva. Apaixonara-me por um homem perigoso que me tratava com mais respeito que qualquer bom homem já tratara. Construíramos algo improvável. Uma família forjada não de sangue, mas de escolha. Amor não apesar de nossas complicações, mas através delas. Não era conto de fadas. Não com suas sombras e segredos, mas era nosso. Nossa história. Nossa escolha. Nossa família. E eu escolheria de novo. Todos os dias. Pelo resto da minha vida. Fim.